Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estamos iniciando agora o nosso curso de R para Data Science. Basicamente o R, né, é uma linguagem, né, tipo, inicialmente foi pensado como uma linguagem de computação estatística e é um software livre, né, de código aberto. Ou seja, pode ser utilizado sem custo de licença, né? O software R hoje ele tem muita aplicação. Antigamente era só as pessoas era só quem mexia com estatística que trabalhava mais com software R, mas hoje, por exemplo, assim, você pode construir painéis, né, que eles chamam de dashboard, bem atraentes, né? Então é um software que está evoluindo bastante, né? Aqui, como motivação aqui, eu coloquei esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui é da renda nacional bruta per capita em dólares, né? Então, pode ver que é um gráfico dinâmico, né? Do, do mundo, né? E mostrando os países, né? Então, quando você passa o mouse por cima, ela tem toda uma dinâmica aqui, né? Então, é um gráfico dinâmico, né? Então, esse gráfico aqui, por exemplo, ele foi construído com esse pacote aqui, o HighCharter. E esse aqui é o código do gráfico, né? Então, o objetivo aqui do curso é que no final vocês consigam entender, né, a lógica de construir um gráfico assim e montá-lo, né? Basicamente, assim, no momento agora a gente está fazendo uma introdução, né? Então, eu vou mostrar assim quais as ferramentas, né? Tipo assim, que pode ajudar as pessoas a trabalhar com R, né? E também é, alguns exemplos, né, do que pode ser feito com R, né? Aqui no caso eu coloquei algumas páginas aqui que eu achei interessantes, né? Páginas que eu chamei de páginas interessantes. Por exemplo, assim, a primeira aqui é o sheets do RStudio, né? Então, basicamente a gente vai trabalhar com RStudio, né? E o RStudio ele construiu uma página onde ele coloca essas planilhas aqui, que são planilhas, né? Inclusive, a empresa RStudio agora ela não se chama mais RStudio, ela se chama Posit, né? Tipo, porque ela quer englobar assim toda a questão da linguagem para data science, né? Então, tipo assim, o RStudio basicamente ele não vai trabalhar só com R, né? Mas também com Python, né? Por exemplo, que é uma linguagem que está sendo muito utilizada, né? Mas voltando aqui aos sheets, né? Então a gente verifica aqui que o RStudio disponibiliza uma série de, de, de planilhas de ajuda, na verdade, né? Por exemplo, então aqui você tem que nem esse reticulate aqui, você trabalha com o Python com R, né? Então ele tem um sheet de ajuda. Você tem aqui um só do RStudio, né? Que é um. Então o que é, né? O sheet. Fazendo download aqui pra gente dar uma olhada, né? Tipo, basicamente são é, um tipo de planilha de ajuda mesmo, né? Tipo, então aqui você tem o ambiente do RStudio, né? Tipo, e ela explica, né? Então, para cada pacote da RStudio você vai ter uma ajuda, uma planilha de ajuda desse aqui, né? É, Voltando aqui no nossas páginas interessantes também, a gente pode verificar que, por exemplo, se você quiser fazer um gráfico, né? Então você tem aqui na galeria de gráficos, né, na internet, você tem esses exemplos, por exemplo, aqui, né? Nesse site aqui, RGraph, você vem aqui, quero construir um boxplot. Então, quando você clica no boxplot aqui, ele inclusive dá um exemplo aqui do que é um boxplot, né? E aqui você tem exemplo de gráfico, né? Então tem bastante exemplo aqui, né? Ó, do que você pode fazer. Mas, por exemplo, se você quiser construir esse boxplot aqui, você clica em cima e ele vai te dar o código aqui de como construir esse boxplot. Você tem o código aqui. No caso, só copiar e colar no seu R ali, ele vai gerar esse gráfico aqui. Então, se você quiser fazer um gráfico parecido com esse, é só ir seguindo o exemplo, né? É, Voltando aqui aqui no caso também a gente tem o R Markdown, que
o objetivo final, né, do nosso trabalho em geral é construir um relatório, né? Então o R Markdown ele facilita essa construção de relatório, né? Então aqui tem alguns exemplos, né? Aqui tem a galeria de exemplos, né, de tipo de relatório. A gente pode ver que tem alguns bem bonitinhos. Inclusive o R para data size, né, foi escrito utilizando o R Markdown, né? Você pode escrever um livro utilizando o R Markdown. Mas você tem também aqui uma outra ferramenta para construção de relatório que está sendo bastante utilizada agora, né? Que ela é basicamente nova, que é o quarto. O quarto, por exemplo, aqui ela já amplia mais, né? Você pode trabalhar o quarto utilizando Python, utilizando R, o Julia e o Observable. Essa aqui eu nem conheço. Mas então é uma linguagem que funciona, né, nessas três, né, essas quatro ferramentas aqui, nesses. Então, aqui você tem um exemplo, né? Mas é lógico que ele é mais fácil de trabalhar do que o R Markdown, né? Inclusive, se você quiser copiar isso aqui, colar no R, você vai ver que ele já vai funcionar, já vai mostrar isso aqui também, né? O Leaflet é um pacote que é utilizado para construção de mapas, né? Tipo, que do mesma forma aqui você pode olhar o exemplo, né? Tipo, nem a gente vê aqui, ó, que ele te dá um mapa, né? Então aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui, se você colocar uma coordenada da sua casa, você vai plotar um ponto no mapa na sua casa. Então, esse pacote aqui é bem interessante também, é um pacote que é bastante utilizado, cara, faz muita coisa legal. Temos aqui o pacote que eu construí, aquele gráfico ali em cima, né? Que é o High Charter, né? Tipo, então aqui ele te dá os exemplos, né? Aqui, ó, inclusive tá o exemplo do mapa tá aqui, né? No caso, mas você pode construir também boxplot, histogramas, né? Séries temporais utilizando o High Chart. Esse pacote aqui ele tem uma diferença seguinte, que para uso comercial ele é pago, tá? Então, mas para questões educacionais não. Temos aqui um outro pacote que é o Plotly. Esse Plotly também ele é feito para construção de gráficos dinâmicos, né? Tipo assim, então quando a gente for trabalhar com um pacote Shine, que é para construção de dashboard, a gente vai utilizar muito esses gráficos aqui, tá? Temos também o pacote DT. Esse aqui também é um pacote para construção de data frames, no caso, né? Tipo assim, mas é para visualizar na tela, né? Então, novamente, quando a gente for trabalhar com Shine, a gente vai usar muito esse pacote aqui, cara. Ele é bem interessante, dá várias opções, né? Um exemplo aqui, ó. Mas aqui, deixa eu ver aqui. Isso pede para aumentar a linha. Então ele busca, ele facilita bastante o trabalho Esse aqui é o Shine, né? Que é o pacote que a gente utiliza para construir nosso dashboard, né? Tipo, ou painel de dados, né? Então aqui também ele tem uma galeria aqui onde você pode ver os exemplos, né? Tipo, dos painéis que pode ser construído utilizando esse pacote, né? Por exemplo, aqui a gente tem um painel de Trade Intelligent Dashboard, né? Tipo, da Nova Zelândia. E a gente tem o painel da Nova Zelândia, né? Sobre trade. New Zealand Trade for the Years ended June 2018, né? Então a gente vê que ele fica bem bonitinho, né? Tem bastante coisa legal. Esse aqui é um painel sobre Covid no mundo, né? Que você pode controlar a data de lançamento dos dados, né? Pessoal, na verdade a gente pode fazer muita coisa, né? E
Então aqui, voltando aqui, para finalizar, a gente tem esse R Bloggers, que é um blog sobre estatísticas, sobre o R, né? Então aqui tem muitas novidades, né, do que está saindo no R, coisa e tal, você pode acompanhar por aqui, né? Bom, pessoal, a agenda no nosso curso aqui, ele vai ser basicamente, a gente vai fazer uma introdução, né? Que basicamente foi essa introdução que eu fiz. O software R, né? Instalando o software R, instalando o RStudio e a interface do RStudio. Depois a gente vai falar sobre o RBase, que são os comandos nativos do R, né? Variáveis, síntese, comandos e como obter ajuda. Vamos falar também do pacote Tidyverse, né? Leitura e manipulação de dados. O gráfico a gente vai falar sobre o ggplot, né? Que é um dos pacotes mais utilizados para fazer gráfico. E basicamente todos os outros gráficos em geral ele se baseia muito na ideia do ggplot. Mas também vamos falar dos gráficos do RBase também, né? Que é os gráficos nativos do R. Vamos ter uma breve introdução à série temporal, falar um pouco também do R Markdown e também nesse caso também vamos falar do quarto, né, que é uma novidade, né? E vamos fazer um exemplo de dados reais, né? A gente vai utilizar os dados da RAIS, do Ministério do Trabalho, né? E fazer uma relação entre renda, fazer uma regressão, né, em relação à renda e outros dados, tipo nível de educação, idade, tempo de trabalho, esse tipo de informação, um exemplo prático, né, para finalizar o curso, né. Basicamente esse curso aqui é mais assim seria mais a parte de introdução do R, né, e no futuro daí a gente pode trabalhar um curso assim mais aplicação tipo um pacote mais específico tipo o Shine, né, que tem muita coisa para se fazer utilizando o Shine. Basicamente, pessoal, seria essa aqui a introdução e nos vemos na próxima aula, tá? Abraço!